Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Nós estamos aqui hoje para mais um A Parte da Parte. A ideia desse A Parte da Parte é trazer os clientes para falarem sobre arbitragem. Esse é um projeto patrocinado pela Omni Bridgeway e pelo Queen Emanuel. Para hoje, a gente convidou a Fernanda Gomes, que é Legal Director da Ambev, e para conversar com ela, o Fabiano Robalinho, que é sócio de contencioso arbitragem de Sérgio Bermudes, membro da corte da CCI e professor da FGV. E o André Luiz Monteiro, que é off-consul do Queen Emanuel, membro do Advisory Board do canal Arbitragem, talvez o seu cargo mais importante, e é responsável por esse projeto, foi o idealizador e coordena todas essas entrevistas. Então, vou passar a palavra para o André, e só por último, agradecer a todos os nossos apoiadores e mantenedores do canal Arbitragem. Olá, André, tudo bem? Olá, Lauro, tudo bom? Bom, prazer estar com você aqui de novo. Lauro, que é o nosso Jorge Paulo Leman, da arbitragem brasileira, o empreendedor. Precisamos de gente assim no país. E é um prazer estar com o Fabiano Robalinho, é um querido amigo, que eu sou há mais de 10 anos, e com a Fernanda também, que tem essa importante função de estar à frente aí do contencioso da Ambev. Vamos falar de muita coisa hoje. E eu já vou começar fazendo logo uma pergunta, Fernanda. Eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito da sua carreira, da sua experiência e mais, que tipo de conflitos, que tipo de causas você vê no seu dia a dia na Ambev? Será que tem muita gente reclamando do preço da cerveja? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, André. Primeiro, obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês, é um prazer enorme. Bem, eu sou diretora aqui na Ambev, estou na companhia desde 2015, e desde 2005 eu trabalho essencialmente com contencioso, com boa advogada de contencioso, dei até uma fugidinha no momento, fui para o concorrencial, mas a gente sente falta do contencioso, né? Então, por essência aí, sempre fui advogada de contencioso, tive contato com a arbitragem também desde muito cedo. E aqui na Ambev, acho que é fácil imaginar que a gente tem disputa para todo tipo e todo gosto, né? Desde os pequenos casos aí envolvendo consumidores, as reclamações trabalhistas, mas também os grandes casos aí envolvendo contratos de M&A, contratos de construção, alguns outros perfis de contratos comerciais com parceiros nossos também, contratos de revenda, enfim, a gente tem de todo tipo de contencioso aqui, o que é muito compatível com o nosso negócio, né? Até se você for comparar, a gente tem um volume de contencioso pequeno para o nosso tamanho, quando a gente confronta aí com empresas do mesmo segmento ou do mesmo tamanho aqui no Brasil, muito por uma cultura que a gente acredita muito, que é a cultura da composição, né? A gente tem muito arraigada aqui dentro de casa a cultura de tentar resolver os conflitos antes que eles se judicializem, ou, enfim, antes que eles se direcionem a outras vias. Mas, como nem sempre dá certo, nem sempre tem essa porta, inclusive, para que a gente possa ter uma discussão antes do conflito, eu estou até aqui hoje falando com vocês sobre isso, porque, fatalmente, a gente precisa buscar uma solução por terceiros. Fernanda, boa tarde. Queria, primeiro de tudo, agradecer aí ao Lauro e ao André, o canal da Arbitragem, pelo convite formulado para a gente estar aqui hoje. E, entrando já aqui no tema da arbitragem, queria saber o seguinte: quais são os fatores que a empresa leva em consideração na hora de decidir incluir uma cláusula compromissória num contrato, e em quais tipos de contratos a empresa normalmente prefere usar arbitragem? Vamos lá, Fabiano. Bem, aqui tem muito de algo que já é um pouco de senso comum, né? Acho que a primeira coisa é valor, né? A gente não leva contratos ou disputas de valores muito pequenos para arbitragem, né? A gente sabe que a arbitragem tem um custo mais alto e que, além de ser mais alto, ele é concentrado no tempo, né? Então, certamente o valor é um critério que a gente sempre usa. Tem um critério de natureza aí do próprio contrato, muitas vezes atrelado à questão da confidencialidade, né? Então, contrato de M&A, contrato de operações que tem ali termos sensíveis, termos que a gente prefere manter aí sob o manto da confidencialidade, a arbitragem acaba sendo uma solução melhor para a gente.
Tem também outros grupos de contratos maiores, né, contratos que envolvem grandes projetos, como os nossos greenfields, então os contratos de fornecimento, contratos de empreitada, também os nossos contratos com revendedores, que são contratos grandes, e até pegando esse gancho, a gente acredita também que a arbitragem acaba sendo uma solução bacana para situações de longo prazo, né, quando eu tenho ali uma relação que ela pode até ter conflitos ali no meio do caminho, mas que aquele conflito não necessariamente está atrelado ao fim da relação, né? Nesses casos, quando essas são relações mais perenes, a gente também acredita que uma solução na arbitragem, que até tem um ambiente melhor para composição, para soluções alternativas, são contratos que a gente costuma prever a cláusula arbitral. A gente sempre faz isso antes, né? A gente tem uma experiência, acho que a nossa arbitragem, que é 99% relacionada à previsão no próprio contrato, né, a nossa experiência é que depois que o conflito existe, não adianta trazer todo mundo na mesa para tentar levar para arbitragem, que não vai, né, é muito mais difícil, são casos raros, né, que às vezes até você concorda, os dois lados concordam, precisa ir para arbitragem, mas quando você vai discutir ali as condições gerais da cláusula, né, você não vai chegar num acordo, então, sempre com antecedência, e também contratos internacionais, né, até porque uma parte não quer litigar no foro da outra, então, os contratos que envolvem parceiros estrangeiros também é muito comum a gente prever a cláusula arbitral. Bacana, obrigado, Fernanda. Você mencionou exatamente essa discussão que às vezes existe entre as partes, né, quando já existe um contrato, quando tem cláusula compromissória, aí você falou dos elementos da cláusula, e aí eu queria fazer uma espécie de ping-pong com você sobre as principais opções, né, da Ambev para fins de elaboração de uma cláusula compromissória, né? Então, eu queria fazer o seguinte, eu vou dizer 2 opções, e aí você me diz se vocês preferem uma ou outra e pode justificar. Tem vezes que a resposta depende, aí não tem problema, pode justificar. Podemos fazer assim? Vamos lá. Então, a primeira é a seguinte, vocês preferem arbitragem institucional ou ad hoc? Certamente a institucional, tá, André? A gente tem ótimas câmaras aqui no Brasil, né? Acredito que as câmaras são um agente importante aí da arbitragem, garantir previsibilidade, uma aderência ao procedimento, seja acordado no contrato, no termo ou no regulamento. Então, a gente vê muito benefício em ir com a arbitragem institucional. Legal. Sendo institucional, a Câmara brasileira ou estrangeira? Olha, a gente gosta muito das câmaras brasileiras, tá? A gente acredita que a gente tem ótimas câmaras aqui, que não costumam deixar muito a desejar para as câmaras estrangeiras, né? Claro que tem o benefício de ser o nosso país, então é um trânsito mais fácil, mas a gente costuma usar as câmaras nacionais mesmo. Nesse momento, inclusive, quando a gente fala em câmbio, também tem um facilitador aí, que é o custo, né? Então, costuma ser a nossa opção. Não, sem dúvida, o câmbio ajuda ou prejudica bastante. 1 ou 3 árbitros, Fernanda? 3 árbitros, certamente. Acho que a arbitragem, ela tem essa coisa boa, mas que também, às vezes, dá um fio na barriga, que é o fato dela ser one shot, né? Então, você não vai ter um recurso. Aqui, inclusive, falando de Ambev, a gente acredita muito que as soluções que são construídas no ambiente coletivo são sempre melhores, acho que não é diferente quando a gente fala aí da solução na arbitragem. Então, normalmente, para a gente aqui, são 3 árbitros. Legal. E direito brasileiro ou estrangeiro? Direito brasileiro, sempre que possível, direito brasileiro. Claro que quando eu estiver falando de fornecedores externos, parceiros externos, isso fica mais difícil, mas especialmente quando a gente está falando de uma obrigação que vai ser executada, cumprida aqui no Brasil, que vai ser 99% dos nossos casos, a gente insiste muito no direito brasileiro, porque é natural que o contrato seja avaliado e julgado pela mesma legislação do local onde ele é cumprido, onde as obrigações são executadas. A gente acredita que essa simetria é importante. Legal. E sede da arbitragem no Brasil, no exterior, chegam a discutir isso mais profundamente?
Também, mesma linha de raciocínio, né? A gente segue com a sede no Brasil, principalmente quando as obrigações são executadas aqui. Vez ou outra, a gente acaba indo para fora, quando a parte é estrangeira, e aí vale a mesma coisa também para a legislação, né? No caso da parte estrangeira, se a gente não entrar no acordo de ser no Brasil, a gente procura uma sede e também uma legislação neutra. Bom, Fernanda, você falou da questão da confidencialidade como sendo um dos fatores que você leva em consideração na hora de escolher, de optar pela arbitragem. E a confidencialidade é constantemente posta por muitos como uma das vantagens da arbitragem, de uma forma geral. Ao mesmo tempo, tem o que se vê hoje em dia é uma pressão para o aumento da transparência na arbitragem, né? Especialmente quanto às decisões e quanto às composições dos tribunais arbitrais. Várias câmaras estão agora já publicando trechos de sentenças, outras estão publicando, como a CCI já faz há mais tempo, né, as sentenças na sua íntegra, muitas vezes, normalmente, anonimizando, né, as partes. Gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Confidencialidade e transparência são compatíveis? Como é que você vê isso? Vamos lá, Fabiano. Eu acho, em primeiro lugar, assim, não tenho dúvida, na verdade, que são compatíveis, né? Essa discussão é interessante porque sempre que a gente vê ela acontecer, a gente vê muito se invocar o usuário, né, como responsável pela insistência na confidencialidade, mas nem sempre o usuário está dentro desse debate em que ele é invocado. E, assim, é claro que a confidencialidade é extremamente importante, eu acho que ela está aí no rol dos itens mais importantes da arbitragem, mas isso não quer dizer que não caiba um pouquinho mais de transparência aí, né? A gente tem, às vezes, uma sensação de dar um tiro no escuro quando a gente fala da arbitragem, né? Então, essa talvez um pouco de resistência que a gente tem no Brasil ainda a adotar o que a CCI já faz, de publicar sentenças, ou de fazer um inventário, né? Fazer um inventário com as principais partes da sentença, as teses decididas, enfim. Essa resistência, às vezes, ela nos deixa um pouco inseguros no uso da arbitragem, porque a gente não tem ali a menor visibilidade de para onde a coisa está indo, né? O que não acontece no judiciário. No judiciário você tem essa previsibilidade, ainda que ela não vá se confirmar, sempre, de alguma forma, você vai ter aí esse caminho um pouco mais mapeado, né? Então, a gente aqui como usuário, a gente acredita na confidencialidade, mas a gente acredita muito que tem muito espaço para a transparência melhorar nos procedimentos arbitrais. E isso passa necessariamente pela construção de mecanismos de publicação aí, ou de emendas, de excertos da sentença, de compilados de jurisprudência pela Câmara. Acho que você mencionou muito bem a CCI, ninguém tem dúvida da idoneidade da CCI, você não vê as empresas se recusando a usar a CCI, eu acho que se ela faz e isso não abala a credibilidade dela ou dos árbitros, eu acho que isso já é um exemplo forte que a gente tem um espaço muito grande para evoluir nesse assunto aqui no Brasil. Muito bacana, Fernanda. Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, né, que você falou dos trechos da sentença, que são importantes, e existe uma certa discussão se o nome dos árbitros também deveria ser revelado, né? Quer dizer, o nome dos árbitros que tomaram aquela decisão. Sob o ponto de vista do cliente, você acha importante saber quem são os árbitros que tomaram aquela decisão? Olha, eu acho muito importante, né? A gente conhece aqui a opinião desde os juízes de primeiro grau até os desembargadores dos nossos tribunais, até os ministros das nossas cortes. Eu acho que não deveria ser diferente com os nossos árbitros, né? É algo que enriquece o debate na arbitragem, ele traz mais credibilidade, ele traz mais confiança, ele traz mais segurança jurídica. Eu vejo muito pouco downside nisso. Eu acho que, às vezes, até se diz, mas você escolhe o seu árbitro, então você vai estar escolhendo, né, quem vai decidir de acordo com o entendimento dele. Em parte, sim, mas a gente tem muitos elementos do caso concreto que podem levar o assunto para outro lado, né, então não é algo definitivo.
Por outro lado, eu nunca escolho o tribunal inteiro, né? Então, vai ter também o árbitro escolhido pela contraparte, vai ter o presidente que vai ser escolhido pelos dois, né? Se eu estiver falando aí de árbitro único, eu não vou escolher sozinha, ou vai ser um acordo entre as partes, ou vai ser a Câmara que vai escolher. Então, de forma alguma, isso também vai ser uma questão determinante a ponto de enviesar o procedimento, né? Então, eu acho muito válido, sim, a gente ter não só a publicação dos receitos da sentença, mas também dos árbitros que externaram aquele entendimento. E, enfim, normalmente são decisões muito boas, né? As decisões arbitrais tendem a ser decisões muito boas, muito profundas. Eu não vejo problema para que isso conste expressamente de um eventual inventário, de uma eventual publicação. Fernanda, ótima, achou uma informação muito importante e esse papel que o canal está fazendo aqui de conversar exatamente com os usuários é muito importante para desmistificar algumas questões também. Um outro ponto que também surgiu nas nossas conversas anteriores, que eu queria, que acho que seria interessante você colocar a sua opinião, é a questão de votos divergentes. A relevância de votos divergentes, a importância de votos divergentes. Você acha que acaba que no Brasil a maior parte das decisões são por unanimidade? Você acha que seria importante, se um ato diverge, ele registrar essa divergência e registrar de forma fundamentada? Ou isso, na sua visão, enfraqueceria, poderia gerar um enfraquecimento da sentença e, com isso, torná-la mais exposta a uma ação anulatória? Olha, Fabiana, eu acho que esse debate ele também está muito ligado à questão da transparência, né, e da segurança aí no procedimento arbitral. Eu, particularmente, vejo pouco voto divergente, a gente já viu nos nossos casos, mas é raro, acho que até quando você recebe a sentença, você já vem esperando a unanimidade, quando chega o voto divergente é que é a surpresa, né, não é o mais usual. E o voto divergente, eu acho que, assim como ele é numa decisão colegiada de segundo grau ou das nossas cortes superiores, ele é muito útil também na arbitragem, né? Inclusive, eu acho que faz parte da essência de você escolher um tribunal é que haja divergência, né? A divergência, ela é bacana, a divergência, ela é construtiva, né? Em qualquer fora, a divergência, ela constrói, né? Ela não destrói. A gente já teve casos aqui na Ambev em que, posteriormente, a gente descobriu um voto de direito em sentido oposto a uma decisão arbitral unânime que a gente tinha recebido, né? E acho que a gente teria ficado muito mais confortável se no nosso caso, o voto divergente tivesse aparecido. É claro que ele provavelmente não ia mudar, como não mudou o resultado, né? Então, o saldo final para a companhia ia ser o mesmo, mas a gente ia ver lá que a tese estava lá, né? Que ela foi lida, que ela foi apreciada, que ela foi considerada e que, de certa forma, existe ali um caminho dentro aí dos nossos grupos de árbitros, né, que normalmente atuam aí nas câmaras, um espaço para trabalhar aquela divergência, né, uma coisa que a gente não viu, porque a nossa sentença veio unânime, a gente só descobriu depois, né, e tem um outro ponto aqui, sobre essa questão de descredibilizar, enfim, eu acho que tem dois pontos que é importante a gente falar. Acho que o primeiro é que um árbitro pode mudar de entendimento, né? Então, evidentemente, não tem problema nenhum ele ter 3, 4, 5 decisões, um determinado entendimento, e, de repente, ele revê aquilo, né? Acho que a gente está falando assim, o direito, ele não é estático, né? O direito, ele é dinâmico, eu acho que ele tem que ser mesmo. O problema é quando o direito é estático, quando ele fica parado no tempo. Os entendimentos evoluem, as teses evoluem, as relações, elas mudam, elas têm as suas particularidades, então, nada impede que, em determinado momento, esse árbitro reveja o seu entendimento e mude de opinião. Acho que não tem problema nisso. E aí, o segundo ponto é que basta, como você mencionou, que isso venha de forma fundamentada, né? A parte vai ficar extremamente confortável se essa mudança de entendimento for fundamentada, né? Vai estar lá o caminho das pedras. E aí, acho que como último ponto, sobre a questão de fragilizar, a gente ouve muito falar isso, né? Às vezes a gente ouve até dos nossos advogados, pode ser que tenha havido uma divergência, mas essas divergências muitas vezes não são postas para não fragilizar a sentença. E falando como o Fernando tem uma opinião muito forte no sentido contrário, porque a divergência,
para mim, ela mostra maior rigidez do procedimento arbitral, né? Ela mostra que as provas foram analisadas, ela mostra que as testemunhas foram ouvidas, que as teses foram aprofundadas, adequadamente digeridas, e que alguém chegou a uma conclusão diferente. Acho que, muitas vezes, ela até pode afastar uma eventual causa de anulação da sentença, né? Porque ela pode, inclusive, afastar alguma alegação de falta de independência, enfim. Então, eu só vejo motivos para dizer que o voto divergente agrega. Eu nunca tive uma situação em que o voto divergente, ele é propriamente um problema dentro da sentença arbitral. Não, bacana. Essa sua consideração é muito bacana, porque existe, de fato, assim, um certo entendimento de que voto divergente fragiliza a sentença. Eu até, enfim, pessoalmente, eu até entendo, né, quem considere isso quando se trata de uma sentença de jurisdição, por exemplo, né, em que, por exemplo, os árbitros decidem se uma cláusula compromissória ela alcança uma terceira parte ou não, enfim, talvez um voto divergente aí cria algum incentivo para uma ação de anulação e tudo, mas normalmente quando a gente pensa em voto divergente, a gente está falando do mérito, né? E nunca me pareceu que um voto divergente no mérito fosse, de alguma maneira, fragilizar ou enfim, criar mais condições para uma ação de anulação, até porque o judiciário não examina o mérito mesmo, né? Então, eu acho que você está coberto de razão, é muito bom a gente saber que os clientes pensam assim também. Agora, tem uma coisa, né? Quer dizer, quando a gente incentiva o voto divergente, a gente sabe de duas coisas. Um, que vai encarecer um pouquinho mais a arbitragem, porque aquele árbitro vai ter que dedicar horas fazendo o seu voto divergente. Isso também vai alongar um pouquinho mais o procedimento, porque como ele tem que fazer o voto divergente, isso vai gerar uma certa demora também. Esses fatores não são, pelo que eu entendi da sua resposta, não são importantes para você. Quer dizer, ainda considerando isso, você acha muito mais importante ter o voto divergente, ter a opinião do outro árbitro, para você poder entender o que de fato foi o debate entre eles. É por aí? Eu acho que é isso mesmo. André. Até porque no agregado da linha do tempo, do procedimento, ou do custo do procedimento, eu não acho que é o tempo que o árbitro vai agregar para fazer o voto divergente, ou talvez o tempo, o custo adicional que aquilo vai refletir, que vai mudar o ponteiro da arbitragem, né? Então, assim, no agregado, eu não acho que seja exatamente isso que vai fazer diferença. Por outro lado, ele pode ter até uma função pedagógica ali para as partes, né? Às vezes até o contrário, né? Eu fui agraciada aí com o 2-1, ganhei, e se o voto se a sentença veio unânime, eu vou para casa feliz e saltitante, com o entendimento que a minha tese é arrebatadora, né? Que, cara, eu vou naquele caminho, eu sigo naquele caminho, porque daqui ninguém me tira. E se eu tenho a visibilidade do voto divergente, tem uma função pedagógica ali, de eu olhar e falar, olha, não está tão ganho assim, o assunto, ele ainda inspira discussão, né? Ou o voto divergente, ele foi baseado na cláusula A ou B do contrato, ou no que disse a testemunha C ou D, ou na notificação Y, enfim. E a partir dali eu falo, pô, minha tese é boa, mas eu preciso ajustar ali o meu contrato, eu preciso ajustar a minha conduta, enfim, a forma como eu faço a gestão disso. Então, acho que no fim, sopesando, mesmo com um pouquinho a mais aí do custo, um pouquinho a mais do tempo, acaba valendo a pena. Acho que excelente ponto, né, Fernanda? Ou seja, a falta do voto divergente acaba induzindo a parte a erro, ou pelo menos para ela ficar com uma expectativa, ela fica com uma expectativa diferente em relação à tese do que ela deveria ter. Acho um ponto muito interessante. Vamos avançando aqui. Agora eu queria falar um pouco, a gente falou de confidencialidade, queria falar agora de flexibilidade. Essa é uma sempre apontada também como uma das grandes vantagens da arbitragem, a flexibilidade do procedimento. Agora, a flexibilidade do procedimento, ela é, obviamente, uma vantagem desde que ela seja utilizada realmente pelas partes, pelos advogados e pelos árbitros. Queria saber o seguinte, você vê a flexibilidade sendo utilizada? Você acha que as partes e o próprio tribunal arbitral, eles poderiam ou deveriam dedicar mais tempo para desenhar um procedimento
tailor-made para aquele caso e também decidir questões eventualmente com sentenças parciais que poderiam ir limpando a pauta, né, do caso e, com isso, avançando mais rápido na definição de certas questões? Eu acho que sim, Fabiano. Eu acho que tem um caminho aí para evoluir. Acho que tem também uma zona de conforto ali, que é o regulamento, às vezes até um termo de arbitragem padrão, então já se parte daquele esqueleto ali, e todo mundo fica um pouco acomodado naquela rota esperada da arbitragem, né? Réplica, tréplica, né? E aí vamos produzir provas e vai seguir na trilha normal, né? Eu acho que a gente pode fazer um uso muito melhor ainda da flexibilidade da arbitragem, acho que ela é super importante para isso. Quando os advogados conseguem sair da caixa, né, seja os advogados internos, mas também os advogados do escritório, propor coisas novas, eu acho que a gente ganha bastante. A sentença parcial, para mim, ela é um dos maiores exemplos da flexibilidade do procedimento arbitral, né? A expressão que você usou foi boa, ela limpa a pauta, a gente tem exatamente a mesma impressão aqui, que às vezes a gente está lá preso no procedimento, uma série de assuntos, e vai resolver aquele monte de bomba lá no final, né? Então, você vai tirando da frente ali aquilo que já dá para resolver, principalmente as questões de direito, e vai focando a energia das partes naquilo que realmente interessa, né? Então, acho que tem uma série de iniciativas que podem ser adotadas para a gente ter um procedimento arbitral mais flexível, né? Acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, trazer stakeholders diferentes ali para a arbitragem, mudar talvez um pouquinho a dinâmica ali das manifestações, às vezes ter mais oportunidades para falar oralmente. Eu acho que essa é uma das vantagens que a gente tem aqui na arbitragem, né? O Brasil, pelo menos ao meu ver, ele não tem uma cultura tão grande do debate oral no contencioso, né? Ele é pouco debate, quando tem, é uma exposição, né? Uma exposição ali na sustentação oral, e umas perguntas ali na audiência, mas a gente não tem aquele contencioso tão dialético como a gente vê fora do Brasil. Na arbitragem, a gente pode criar um espaço para isso muito facilmente, o espaço já está lá, basta a gente usar, né? Então, em vez de ser só uma exposição, a gente tem uma dialética ali mesmo, acho que a gente tem ocasiões que a gente queria que as testemunhas fossem cruzadas, confrontadas, e às vezes isso não acontece, às vezes há um certo receio, não precisa, não vamos também expor a testemunha, mas poderia ser uma oportunidade boa para a gente achar a verdade real, né? Colocar as duas ali na sala e fazer um confronto. Então, acho que ela até permite que esse procedimento arbitral seja mais dialético, né? Então, a sentença parcial também, como a gente mencionou, acho que tem muito espaço para a gente trabalhar isso. Muito bacana a sua visão, Fernando. Acho que a gente ainda vai explorar um pouquinho mais essas possibilidades todas na arbitragem, com base na flexibilidade, em especial essa possibilidade de usar mais a oralidade, né? Agora, eu queria perguntar para você, e eu lembro que a gente conversou sobre isso no nosso papo anterior, e foi uma coisa que me chamou a atenção, relacionar a sentença parcial com o impacto contábil nas empresas, né? Porque, enfim, quando uma empresa está num litígio, ela precisa, de acordo com a chance de êxito, né, que o advogado, né, passa para o cliente precisa contabilizar e contingenciar aquele valor, né? E ele contingencia isso por, né, enfim, no judiciário 10 anos, na arbitragem 1 ano e meio, 2 anos e meio. Talvez com a sentença parcial, isso ajude também as empresas nessa parte contábil. Eu lembro que você falou isso, você contou isso, eu fico isso na cabeça. Você pode desenvolver um pouquinho mais a importância da sentença parcial para essa parte contábil nas empresas? Vamos lá, isso é um ponto interessante mesmo, que eu só descobri na prática. Mas, enfim, as empresas, normalmente, né, seguindo as regras contábeis, você tem que provisionar o seu contencioso, as ações aí que você considera de perda provável, pelo menos. Aí tem os critérios ajustados para cada empresa, enfim, com a realidade de cada empresa. E isso passa pelo prognóstico de perda desse processo. E também pelo estágio em que esse processo está, né? Então, normalmente, você vai ter ali os critérios que você vai usar conforme a matéria, o prognóstico de perda e o estágio do processo, para decidir sobre um provisionamento. Quando você fala de judiciário, isso é muito mais fácil.
você tem ali, primeiro, uma previsibilidade do julgamento um pouco maior, pela questão da transparência, que a gente falou aqui já, né? Então, às vezes eu posso até perder na primeira instância, mas eu sei que aquele caso vai terminar no STJ e que eu tenho uma adesão muito grande à minha tese lá, né? Então, talvez eu não precise contingenciar aquele processo, porque eu sei que eu tenho um caminho de perda muito mais remoto, um caminho de ganho mais provável. Na arbitragem é difícil eu visualizar isso antes. E isso piora com o fato de eu não ter um recurso, né? Então, no judiciário, se eu erro a minha avaliação inicial, eu ou meu escritório externo em remoto, possível ou provável, as etapas do processo me permitem corrigir isso. Na arbitragem, não. E aí é, de novo, a questão do one shot. Ou eu acertei na minha provisão, ou eu errei, não tem muita conversa, né? Não vai ter recurso ali. Quando eu falo da sentença parcial, já me dá um recorte muito bom nessa decisão, na definição da provisão contábil que eu vou fazer nesse caso, seja porque, eventualmente, ela vai afastar alguns pleitos que eu estava considerando possível ou prováveis, que eram questões de direito, e ela já vai me dar o norte daquilo, seja porque algo que eu estava considerando que era de uma probabilidade de perda remota, mas quando eu tenho a sentença parcial, ela já traça ali uma régua que determina que eu vou fazer uma prova para chegar ao quantum daquilo ali, então eu já vou fazer um deslocamento da minha provisão contábil de acordo com o que veio na sentença parcial. Então, ela acaba nos ajudando, né? Ela coloca um marco ali no processo que já vai estabelecer algumas premissas, que vai permitir que da premissa contábil aquela contingência esteja melhor identificada e alocada dentro do meu balanço. Então, acho que até para isso ela acaba sendo eficiente. Tá ótimo. Fernanda, falando agora um pouquinho sobre postura dos árbitros, né, e posicionamento dos árbitros ao longo do procedimento. Tem muitos árbitros, como você sabe, que preferem não falar nada, ou não se manifestar muito, não expor quais são os seus principais pontos de preocupação, ou os pontos nos quais eles gostariam que os advogados concentrassem os seus argumentos, porque isso poderia ser interpretado como uma antecipação de uma posição, ou um pré-julgamento por parte dos árbitros, ou uma antecipação, né, dessa posição que ele teria. Na sua visão, como é que você vê isso da postura dos árbitros, né? Como usuário, você gostaria mais que eles antecipassem isso e mencionassem as posições deles, não a posição específica deles, mas os pontos de preocupação? Você acha que isso poderia ajudar, inclusive, a eventualmente reduzir os custos da arbitragem, na medida em que os advogados poderiam concentrar os seus argumentos e a produção da prova nesses pontos de interesse do tribunal arbitral? Eu acho que sim, Fabiane, eu acho que isso também faz parte dos ganhos que a gente pode ter com a arbitragem. Se você pensar, né, quando eu penso no processo judicial normal, a rigor, nem sempre acontece, mas a rigor, o juiz deveria fixar ali pelo menos os pontos controvertidos, né, e aquilo basicamente vai mostrar o que o juiz está enxergando que ainda precisa de solução, né, o que na cabeça dele ainda não foi endereçado. Fazendo uma analogia, é algo muito parecido, né, isso não é uma questão de antecipar o julgamento, né, mas é até didático para as partes, para elas saberem onde gastar energia, as partes e seus escritórios de suporte aí, né, os escritórios que estão conduzindo a arbitragem, né. Acho que existem muitas formas de fazer isso, sem antecipar entendimento nenhum, né, aí você vê, às vezes o escritório ou a parte vai gastar muita energia num determinado ponto da tese, ou num determinado ponto dos fatos, que para ela parece ser o maior problema, que para ela parece ser o ponto de preocupação, e às vezes ali dentro do tribunal aquela questão já está superada, né? Então, às vezes por um excesso também de preocupação, conservadorismo, você vai lá, você vai chamar um expert para ficar na audiência horas falando sobre um tema, vai contratar um parecer, ou vai levar 10 testemunhas de uma área e vai levar só uma de outra, e às vezes você gastou toda a sua energia, seu recurso disponível num ponto que, às vezes, 2 testemunhas iam resolver, uma testemunha que não precisava de parecer, etc., e deixou de lado algo que era realmente o ponto de preocupação, né, e às vezes a surpresa surge no meio da audiência, o que ainda é bom, que dá para corrigir o rumo, então você consegue detectar ali na audiência
onde está o problema, é quando o árbitro interrompe o depoimento e faz a pergunta, e insiste naquilo, você já consegue mapear e ainda dá para você corrigir o rumo. E o pior é quando você descobre aquilo só lá no final, né, que desde o começo, onde você gastou energia, já estava pacificado, já estava entendido, e você não gastou a energia que precisava no maior ponto de preocupação, às vezes onde os árbitros gastaram mais tinta ali na sentença. Então, também não me parece o tipo de providência que possa, de alguma forma, implicar numa fragilidade da sentença, numa fragilidade da condução do procedimento arbitral, até porque a gente tem árbitros muito bons aqui no Brasil, né? Então, eu tenho certeza que eles têm talento suficiente, até português o suficiente para fazer isso de uma forma muito cuidadosa, sem que isso pareça ou transpareça qualquer tipo de pré-julgamento, que não é o que é mais honesto até com as partes, né, e com o recurso que está sendo investido ali. Excelente comentário. Eu costumo brincar que a pior coisa para ter é aquele árbitro esfinge, né? Que ele não faz nenhum movimento, ele não fala nada durante todo o processo, durante a audiência, ele não balança a cabeça, você não tem a menor ideia do que ele está querendo ouvir, e aí o advogado acaba tendo que pescar de tarrafa, né? Então tem que atirar para tudo que é lado e tem que cobrir todos os pontos, porque ele não sabe o que o tribunal está interessado em ouvir. Isso realmente acaba gerando uma ineficiência grande, né, no procedimento. Vai lá, André. Essa tua expressão de pescar de tarrafa eu achei maravilhosa. É isso mesmo, né? Pesca de tarrafa e vê se pega alguma coisa, né? A gente não sabe o que pode pegar, né? E achei muito interessante. E uma outra coisa, Fernanda, essas discussões sobre a flexibilidade do procedimento e como se usar, às vezes parece para o advogado que são questões assim, estritamente técnicas, processuais, e que não vale nem a pena gastar muito tempo do cliente, inclusive, debatendo esse assunto com o cliente, com o jurídico interno. Mas, assim, pelas suas respostas, eu vejo que pelo menos você é bem inteirada nessa discussão toda. Você acha que fica aqui, ó, quase que uma dica para os advogados, você acha que, inclusive, esses debates de mais processuais relacionados ao procedimento em si e opções, né, de melhorar o procedimento arbitral, adotar técnicas diferentes, você acha que isso, inclusive, tem que ser debatido com os juízes das empresas? Olha, André, eu não sei se os nossos escritórios externos gostam muito, tá? Mas a gente gosta de entrar bastante, tá? A gente é aqui um perfil que vai com pés e mãos para dentro. Acho que se um caso é relevante o suficiente para ele estar numa arbitragem, para a gente ele é relevante o suficiente para o advogado interno também entrar de cabeça no caso, né? Então, a gente gosta de entrar, a gente gosta de participar. Às vezes, a gente até sente que um certo receio a esse excesso de participação nossa, né, porque talvez pode até ser um pouco de saudade nossa ali de trabalhar no escritório, de botar a mão na massa, eu acho que tem um pouquinho disso também, né, eu particularmente gosto muito de ser advogada, então não é porque eu tô numa empresa hoje que eu deixei isso de lado, e eu acho que é até uma oportunidade de exercitar isso. Mas eu acho que às vezes o escritório fica até um pouco receoso, tá colocando a mão demais, talvez tá achando o nosso trabalho ruim, tá achando que a gente não está fazendo bem feito, eu acho que não é exatamente por aí, né, acho que tem aí N motivos que a gente pode contribuir, e, de novo, a gente tem realmente um entendimento que tudo que é feito de forma cooperativa, quatro mãos, tende a sair melhor, né, às vezes uma coisa que eu estou vendo, meu escritório não está vendo, ou às vezes eu estou vendo, mas o escritório está vendo outras 10 coisas que eu não estou vendo, e ele vai compartilhar aquilo comigo, né, e até para evitar lá na frente também, isso é importante, né, que quando vem um resultado ruim, é aquela situação de que a gente poderia ter feito mais, né, isso é uma sensação muito ruim, né, se no final a gente perder, eu, pelo menos, Fernanda, eu quero ter a tranquilidade de que eu contribuí o máximo que eu pude para que o resultado fosse diverso, né, a gente aqui tem muita política de assumir os resultados pessoalmente, sejam eles bons, sejam eles ruins, e isso vale para tudo, vale para um produto novo que a gente lança, para uma estratégia nova de vendas, e vale também para o nosso contencioso. Então, eu, Fernanda, eu sou responsável pelo resultado que o meu contencioso traz para a companhia, seja positivo, seja negativo. E tem um outro fator
que às vezes até o conhecimento do negócio, ele pode agregar em alguma decisão ou outra processual ali, e isso também é muito importante, né? Às vezes o escritório vai tomar uma decisão por exemplo, ouvir determinadas testemunhas, mas o meu conhecimento do negócio fala, cara, eu sei que desse grupo aqui de testemunhas que eu tenho, não é o ideal para eu explorar, para essa questão aqui é melhor a gente ficar mais no direito, né, talvez pelo perfil das pessoas, enfim. Então, a gente gosta de participar, né, a gente gosta de entrar a fundo, acho que os escritórios que veem isso com bons olhos são aqueles que a gente gosta de dar as mãos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que vale a pena, acho que para os dois lados vale a pena. Fernanda, deixa eu te dar a opinião agora do ponto de vista do escritório. A experiência que a gente tem aqui é de que o trabalho acaba saindo muito melhor quando você tem um jurídico interno atuante, um jurídico parceiro que se envolve na causa, que conhece os detalhes do caso, até porque o próprio jurídico interno, ele conhece muito melhor a realidade da empresa, ele conhece as pessoas, ele convive com as pessoas que eventualmente vão atuar como testemunha, então ele sabe como é que essa pessoa se comporta, como é que ela vai reagir sob a pressão, né, na hora do depoimento, que ela pode fazer o que a gente pode fazer para melhorar o depoimento daquela testemunha. Então, a realidade que eu vejo é que cada vez mais nós temos jurídicos altamente qualificados nas empresas e cada vez mais jurídicos atuantes. E o resultado para a causa acaba sendo melhor. Você tem razão, dá mais trabalho, é óbvio, você tem que debater mais e tal, mas o resultado sai muito melhor quando o jurídico interno participa. Vamos agora para um outro tema polêmico, né? O mercado brasileiro, a arbitragem cresceu muito, essa é uma realidade, né? Hoje em dia a arbitragem é muito utilizada no Brasil e o número de pessoas especializadas e com conhecimento que estão acostumadas a atuar como advogado, como árbitro ou muitas vezes como parecerista, né? Acabam sempre sendo as mesmas pessoas. Como não existe um número grande, elas acabam se repetindo e muitas vezes se repetindo em posições diferentes, né? Um dia o sujeito é advogado, no outro ele é árbitro, no outro ele está como parecerista, e aí vai o que muitos criticam, chamando até, se referindo a isso como uma porta giratória, né? Cada hora o sujeito está numa posição diferente. Como usuária, como você vê isso? Você vê que isso faz parte? Você acha que é algo negativo, algo positivo? Como é que você analisa isso? Qual a tua opinião? Essa é uma discussão que sempre surge quando a gente vai discutir a composição do tribunal arbitral, né? Se a gente vai num caminho ali dos grandes nomes que já estão mais sedimentados, se a gente vai testar alguém novo que a gente ainda não viu, né? Uma discussão muito frequente, que às vezes até dá algum frio na barriga aí. Eu não vejo como um problema per se, a gente ter árbitros que também são advogados, que também dão pareceres, né? Acho que isso faz parte da dinâmica da arbitragem, isso faz parte da dinâmica do mundo jurídico, e é natural, né, que alguém que tenha um notório conhecimento de uma determinada área, e em um momento ele seja chamado para ser árbitro num caso que vai discutir aquele tema, e que num outro momento ele esteja assessorando alguém ou fornecendo um parecer. Acho que, por natureza em si, isso não é um problema. O que eu acho que precisa acontecer realmente alguns mecanismos de controle aí, para que isso não se reflita de uma forma negativa dentro do procedimento, ou em uma disparidade que extrapole a questão da experiência, que uma disparidade, por exemplo, que alcance uma questão de informação privilegiada. Então, para dar um exemplo e voltar no que a gente já falou, eu não quero ter que escolher um árbitro só porque ele está lá dentro da Câmara e ele tem acesso a um volume enorme de sentenças que outros praticantes ali
não tem. Eu não quero que esse seja o meu fator de decisão, porque senão, realmente, eu nunca vou sair desse universo. Por outro lado, não tem problema ele tá lá exercendo esse papel e outro dia ele exercer outro, isso não é um problema. Mas se eu tiver, por exemplo, a publicação das sentenças, ou a publicação de ementários ou de compilados de jurisprudência, isso já dá uma equilibrada nessa situação, né? Seja para eu poder ter outros stakeholders aí que vão ser capazes de competir nesse mesmo meio, seja também para eu até ter condições de avaliar o trabalho que essa pessoa está fazendo, no meu caso também, né? Até para entender se ela está dedicando um tempo adequado, né? Se no meu caso teve uma solução que está dentro do que é normalmente decidido naquele assunto. Então, assim, não chega a ser um problema por si só, mas acho que existem aí alguns mecanismos que a gente deveria ajustar para que isso não se reflita em questões maiores, como uma eventual situação de informação privilegiada, de um conhecimento muito privilegiado. Bacana, Fernanda. Ainda nesse tema dos árbitros, e eu acho que, enfim, foi uma consequência natural do que aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, a arbitragem em 15, 20 anos explodiu e poucas pessoas tinham conhecimento de arbitragem. Então é natural que isso tenha gerado uma certa concentração de indicações em algumas pessoas, né? Natural, o mercado é pequeno, enfim, há uma certa concentração em indicações. Agora, eu vejo críticas a esse respeito, dizendo, olha, não, puxa, tem árbitros com muitas arbitragens, né? São sempre os mesmos. Vejo críticas a esse respeito. Isso, de fato, não acontece em outros países, né? Assim, aqui no Coemeno, a gente está em 10 países, 24 cidades. Eu tenho contato frequente com os times de arbitragem de Nova York e de Paris, e não tem nesses lugares nenhum árbitro com mais de 12, 13 casos. Não é de 50 casos, isso não existe, só no Brasil. O problema é que, assim, as pessoas reclamam disso, mas, assim, no fundo, ninguém se auto-intitula árbitro, né? Assim, o árbitro é indicado. Então, assim, aí eu pergunto um pouco, botando um pouquinho de pressão no cliente agora, porque aqui também a gente faz pergunta bacana, mas também faz pergunta difícil. Assim, o diretor jurídico, ele tem algum receio de indicar alguém mais novo ou que nunca foi árbitro para fins de se preservar internamente na empresa? E por isso ele acaba dizendo, não, vamos nesse mesmo que já tem um monte, ninguém vai dizer que eu escolhi um novato aqui. Existe esse risco? Olha, eu devo dizer que não é exatamente, talvez, um risco eu escolhi uma pessoa nova e etc., mas é claro que, dependendo da sensibilidade, você vai querer ter a segurança de alguém que conheça muito o seu tema. E aí, nesse caso, se alguém que conhece muito o seu tema, vai ser uma pessoa que talvez já tenha muitas arbitragens nas mãos. A gente já escolheu muita gente nova aqui, e também já tomou a decisão contrária, de identificar uma pessoa que poderia ser um bom nome para o caso e deixar de indicar, porque, eventualmente, num caso anterior, a gente viu que essa pessoa não estava com a disponibilidade que era necessária para o nosso caso. Então, caminho reverso a gente também já fez. É difícil, assim, indicar alguém que nunca participou de uma arbitragem é muito difícil. Isso eu nunca fiz e acho difícil fazer. Né, exatamente porque é ideal você ter alguém ali que conheça a dinâmica, né, e possa contribuir para o procedimento. Então, também não quero que ele seja engolido pelo tribunal arbitral, né, se eu tiver ali do outro lado duas pessoas que já são muito mais experientes, esse árbitro indicado pode ser engolido aí pelo tribunal. Então, alguém que nunca praticou, acho que isso eu não escolheria. Alguém novo, já fizemos algumas vezes, inclusive por sentirmos uma falta de disponibilidade. E aí aí falando do lado do cliente, a gente queria realmente, assim, ter uma visibilidade, ou talvez uma sinceridade maior dos árbitros no momento da indicação com relação a esse ponto da disponibilidade, né? Hoje a gente vê árbitros que têm escritórios com estruturas enormes para cuidar das arbitragens, com gente muito boa, acho que isso a gente tem que reconhecer, né? A gente tem gente muito boa fazendo arbitragem no Brasil,
mas talvez não com a disponibilidade que a gente precisasse, né? Eu não sei, por exemplo, se as câmaras podem ter um papel relevante aí também para ajudar nesse controle da disponibilidade, né? Então, as partes não enxergam tanto isso, mas eu acho que as câmaras, elas conseguem enxergar, pelo menos ali dentro do universo dos seus procedimentos, e fazer esse controle. Idealmente, a gente precisava de um pouco mais de disponibilidade, a gente já sofreu com isso, né? Então, acho que aí, para responder bem essa pergunta, a gente vai ter um cuidado, sim, de prestar contas internamente, eu acho que é natural, então eu não vou indicar ninguém ali que seja um absoluto desconhecido no procedimento, na matéria, mas não necessariamente um figurão, porque a gente tem a sensação que a disponibilidade faz muita diferença no resultado final do processo. André, em relação a essa questão dos árbitros estrangeiros terem um número menor de casos que os brasileiros, os advogados estrangeiros também normalmente trabalham num número menor de casos ao mesmo tempo do que no Brasil, né? Isso é uma diferença que a gente vê aqui também. Tá? Acaba que os advogados também conduzem um número muito maior de causas aqui no Brasil, enquanto você chega aí fora, o advogado está tocando 7, 8 casos ao mesmo tempo, não mais do que isso, enquanto que aqui ele administra um número muito, muito maior de casos. Acho que isso é a particularidade do mercado brasileiro, e vai muito, acho que a Fernanda usou a palavra-chave, né? O mais relevante é a disponibilidade. Você tem árbitros que podem levar mais tempo, podem ter mais casos, mas que são eficientes, que respondem rápido, e o fato dele conduzir vários casos ao mesmo tempo não chega a gerar um problema de atraso no andamento do procedimento. Fernanda, vamos mudar de tema agora, vamos para third party funding, né? Uma indústria que cresceu muito no Brasil. Imagino que a Ambev não precise de caixa, que ela tem o caixa dela própria, né? Não precisa de financiamento, mas a verdade é que nos últimos anos, talvez nos últimos 6 ou 7 anos, a gente viu um crescimento exponencial da indústria de third-party funding, né? Acho que houve uma tempestade perfeita aqui no mercado brasileiro. Primeiro a crise, depois toda a questão de lava-jato, então um monte de empresa acabando entrando em recuperação judicial e falência, e sem caixa, com pleitos bons, mas sem caixa. E somou-se a isso o fato de que a taxa de juros caiu muito, né? Então tinha muito dinheiro disponível no mercado buscando opções de investimento mais agressivos. Então, essa é uma indústria que realmente vem crescendo muito no Brasil, e a gente queria saber a tua opinião. Como é que você, provavelmente não como usuária do third party funding, mas com a possibilidade da parte contrária utilizar o third party funding, como que você vê isso no mercado brasileiro de arbitragem? De fato, a gente não usa, né? A gente não precisa, mas a gente sabe aí do uso crescente, né? E eu vejo da seguinte forma, eu acho que é um instituto extremamente importante, que traz aí uma universalização de acesso, né? Pensando do nosso lado, muitas vezes a gente deixa de ter uma cláusula arbitral, porque a parte que está do outro lado, ela até conhece e confia no instituto, mas ela tem receio do custo, né? Então, ela prefere talvez um custo mais diluído do tempo e com um custo inicial menor, que é o judiciário, do que a arbitragem. Acho que a partir do momento que você tem a difusão do financiamento da arbitragem, isso permite que mais empresas venham para dentro do instituto, e isso pode facilitar o uso até por uma empresa como a nossa, que não vai precisar do instituto, mas que vai ter mais adesão à proposta de uso da arbitragem, porque quem está do outro lado tem mais tranquilidade para entrar na arbitragem, porque tem mecanismos aí difundidos para se financiar. Então, eu vejo com bons olhos. É claro que aqui vai ter sempre a discussão do disclosure, né?
para a gente, essa discussão é extremamente importante. Então, com relação ao uso, super tranquilo, mas com relação ao disclosure, é algo que a gente tem que estar sempre atento. Eu, particularmente, aí seguindo até os guidelines da IBA, eu sou a favor do disclosure, eu acho que tem que revelar, né, uma informação extremamente importante. Então, a gente aqui tem um entendimento que a gente quer saber. Se está acontecendo, a gente quer saber. Então, como empresa, não vejo nenhum problema, mas eu tenho muito receio, por exemplo, de eu estar litigando com uma parte que está sendo financiada e existir algum vínculo, por exemplo, com o árbitro, né? Então, do meu lado, eu acho que ele pode contribuir de uma forma muito grande para o avanço e a disseminação da arbitragem no Brasil, e até para ela deixar de ser algo visto também como um instituto que só pode ser usado por uma casta muito alta aí de partes, ou por um grupo muito específico de litígios, mas, por outro lado, a questão do conflito, para mim, é uma questão muito relevante, que ela precisa ser vista com muito cuidado quando a gente fala desse assunto. Tá ótimo. Vamos fazer um pouquinho de propaganda agora do Instituto, Fernanda. Para quem está assistindo, você recomenda o uso da arbitragem? Conta um pouco das suas boas experiências com a arbitragem e por que você estimularia não só a sua empresa, mas também outros a usarem a arbitragem para resolver seus conflitos. Vamos lá, acho que a gente usa, e se a gente usa é porque tem coisa boa, né? A gente usa sim, a gente confia sim. Acho que aqui no Brasil primeiro a gente tem um universo aí, acho que de excelentes advogados, excelentes árbitros, então a gente consegue confiar bastante no Instituto, e vejo assim, sem números de bons motivos para usar a arbitragem. Evidentemente, acho que o primeiro deles é a qualidade das decisões, né? Acho que é um nível de profundidade, de análise, que você sente que realmente o que foi colocado foi analisado, né? Acho que talvez até por um excesso de cuidado dos árbitros em querer evitar também uma contestação da sentença, o mais frequente é que todas as teses sejam analisadas, sejam respondidas, tudo seja muito bem endereçado dentro da sentença. No judiciário, a gente sofre muito com teses que não são analisadas, ou às vezes causas de pedir que não são apreciadas, sob o argumento de que aquilo não é determinante para a solução do caso, né, e às vezes aquilo passa por 3 instâncias sem ser debatido com profundidade, porque, enfim, se decidiu se apegar ali em um outro rumo, em uma outra tese. Então, isso é algo que a gente não sofre na arbitragem. Tem um outro fator que é super importante para a gente aqui, que são as questões envolvendo os casos que têm muitas peculiaridades fáticas, né? Então, na arbitragem, a gente tem uma possibilidade muito maior de explorar os fatos, de fazer provas. Quando você fala, por exemplo, de oitiva de testemunha, acho que o gap que a gente tem entre judiciário e arbitragem, ele é enorme, né? Porque, às vezes, no judiciário, a testemunha vai ser ouvida por precatória, então vai uma lista de perguntas que o juiz vai fazer, ele mal sabe exatamente do que se trata o litígio, ele vai fazer aquelas perguntas, aquilo vai voltar por escrito, e assim vai. A culpa também não é do judiciário, porque a gente sabe que lá também a casa está cheia de problema para resolver, né? É muito processo para cuidar, nós somos um país extremamente litigioso. Mas na arbitragem, se você tem que explorar a produção de prova, isso é muito mais interessante, né? Então, você tem dias ali para ouvir testemunhas, né? Você consegue trazer essas testemunhas, elas são adequadamente ouvidas sobre o caso, os dois lados conseguem participar, contribuir ativamente para a produção de prova. A mesma coisa quando a gente fala de perícia, né? Você tem a oportunidade de indicar nomes efetivamente especializados no assunto que você quer debater. Então, tudo isso me faz crer, assim, que a arbitragem é um instituto de ouro, né, é um instituto muito importante. É claro que a gente discutiu aqui um monte de coisa para melhorar, né, acho que, como usuário, acho que existe um monte de coisa para melhorar, e acho que isso está aí
para a gente ficar atento mesmo, para que a arbitragem possa continuar nesse lugar privilegiado que ela está hoje, nesse lugar bacana que ela está hoje. Então, o que a gente não pode fazer é perder o curso aí do barco. Eu acho que é importante, acho que até esse movimento que o canal está fazendo aqui hoje, de ouvir também os usuários, para que a gente possa indicar aí onde a gente acha que dá para melhorar, porque eu particularmente quero que isso continue crescendo. Obrigado, Fernanda, é excepcional. A minha próxima pergunta e última pergunta, e vou pedir para que a resposta seja bem rapidinha, bem direta, era uma pergunta para você dizer o que um advogado externo que você procura, que qualidades precisa ter. Bom, eu vou me antecipar um pouco e já responder um pedaço. Eu ouvi você falando agora sobre o dever de revelação, revelar o third-party funding. Cara, esse é um tema muito, muito específico. Eu estou muito impressionado que você esteja atualizado, inclusive, com isso. Então, meu amigo advogado que está me vendo aqui, quer advogar para a Ambev, a primeira coisa é o seguinte, estuda bem antes de falar com ela. Tá? Não vai achando que a Ambev é cerveja e tal, festa, né? Assim, não, estuda bem antes de falar com ela. Agora, além disso, o que mais, Fernando? O que você procura num advogado externo para representar a Ambev numa arbitragem? O que ele precisa ter, ele ou ela, né? André, como eu falei lá no começo, sempre fui de contencioso, né? Então, eu gosto de advogado que gosta de briga. A gente tende a resolver sempre antes, né? A gente tem uma postura aqui muito pró-composição, mas a gente gosta de advogado aguerrido, né? Então, mesmo para arbitragem, eu gosto daquele advogado que lá no contencioso ele gosta de estar na sala do juiz, esperando o juiz chegar ali na porta, com a barriga no balcão, né? A gente gosta de quem abraça. Então, quando a gente pensa na arbitragem, a gente sempre, assim, eu acho que isso é uma regra, a gente escolhe advogados de contencioso estratégico mesmo, seja de grandes escritórios especializados em contencioso, ou seja, algum nome forte de alguma banca grande, full service também, isso tanto faz, mas tem que ser um advogado especializado em contencioso estratégico. Assim como um advogado de contencioso não vai ser contratado para fazer o M&A, assim como o advogado trabalhista não vai ser contratado para conduzir uma causa de tributário, por exemplo, eu não vou contratar um grande contratualista para tocar a minha arbitragem. Então, a gente gosta do advogado lá do litigator aí dos Estados Unidos, da Inglaterra. A gente gosta de quem é aí aguerrido nos casos. Acho que isso, para a gente não abre mão. Bom, Fernanda, muito obrigado pela clareza das respostas que você deu e pela transparência, né? Eu acho que quando a gente pensou nesse projeto, esse era o objetivo, trazer o cliente para falar tudo que tem para falar. E apesar de a gente colocar aqui vários pontos, isso é uma qualidade da arbitragem, ou seja, ela se propõe a discutir a própria arbitragem, né? A gente aqui é testemunha disso há tanto tempo, sabe? Eu faço evento e tem sempre essa autocrítica por parte de todos os participantes. Então agora eu queria pedir para o Fabiano, para a Fernanda e para o André darem uma palavra final e agradecer novamente a participação de vocês. Bom, primeiro de tudo, Lauro, é agradecer mais uma vez o convite e parabenizar o canal pela iniciativa. Acho que é muito importante a gente dar a palavra para o usuário e ouvir da Fernanda, que claramente mostrou que tem uma amplíssima experiência em arbitragem, o que não só os elogios, mas também as críticas, sempre com o intuito da gente melhorar o Instituto, né? Se a arbitragem cresceu muito ao longo dos últimos 25 anos, foi por um esforço muito grande das pessoas que atuam na área, de fazer com que o Instituto se desenvolvesse de uma forma eficaz e eficiente para atender o usuário. Então, acho essa iniciativa do canal de dar a palavra para os usuários que não só utilizam com frequência, mas que também têm um amplo conhecimento do assunto, é excelente e só vai ajudar a aprimorar o Instituto. Então, parabéns, Lauro, parabéns, André,
aí pela iniciativa, e parabéns aí, Fernanda, por todos os comentários, você é excelente. Foi um prazer participar dessa entrevista com você. Obrigada, Fabiano, obrigada. Eu queria agradecer também ao canal, acho que é uma iniciativa excelente. Há algum tempo a gente já vinha falando, inclusive, dentro da empresa, que esse era um dos fóruns em que os clientes eram pouco ouvidos, né? Acho que essa era uma dor que a gente tinha aqui. Então, André, também, parabéns. Lauro, acho que foi uma iniciativa, assim, a ser aplaudida. Estou muito feliz de ter passado essa tarde aqui com vocês, foi muito gostoso. Espero aí que isso traga bons frutos, né, tanto no sentido de melhorias para a arbitragem, como também no sentido de enriquecer o debate. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, eu rapidamente vou agradecer bastante, primeiro ao Lauro, porque ele aqui, no fundo, criou toda essa iniciativa e está dando espaço para tanta gente falar e ser ouvida. Depois, para o Robalinho, querido amigo, muito difícil ter o nosso representante da CCI, né, pelo Brasil aqui conosco. Então, obrigado por você ter arrumado esse tempinho para falar com a gente. E, Fernanda, excepcional tudo que você falou, eu fiquei muito impressionado, muito bem impressionado. E obrigado por ter arrumado um tempinho também. A gente sabe que jurídico de empresa é pesado, ainda mais durante a pandemia, né? Que assim, é uma call atrás da outra o dia inteiro, negócio impressionante. Então, obrigado por você ter arrumado esse tempinho para falar com a gente, foi muito bacana e, enfim, espero poder reencontrá-las em breve pessoalmente.